o podia ver se não fosse pela iniciativa que tu tomaste em vir ao nosso encontro. Não só nos criares, mas nos salvares. Que Jesus seja engrandecido, a sua obra seja lembrada esta manhã neste lugar, Senhor. E que tu abençoes também todos nós que estamos aqui e essencialmente ajuda também os nossos jovens, que tu guardes a vida deles e os abençoes naquilo que eles fazem, mas também no tipo de pessoa que eles estão a procurar ser. Fica connosco todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar-nos de pé e vamos ler todos juntos a uma só voz um texto que se encontra em Salmos 66, versículos de 1 a 5. Vamos ler. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, como as tuas obras são grandiosas. Teus inimigos se submetem a ti pela grandeza do teu poder. Toda a terra te adora e te canta louvores. Eles louvam o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. E o segundo verso diz, cantai. Vamos louvar ao Senhor dizendo, vem, hoje é tempo de adorar. Vamos começar o nosso culto dizendo, hoje é tempo de adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração, tal como estás, para adorar. Vem diante de Deus, tal como estás. Vem. Hoje é tempo de
mais de ti. Deus, tal como o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como Jó 41:11 diz: Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Vamos ter agora uma oração. Eu queria pedir a 2 ou 3 pessoas que sentissem o desejo de vir cá à frente e orar. Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais esse dia que possamos estar cultuando a Ti. Obrigado pela Tua oportunidade, porque muitos não conseguem, Senhor. Muitos, às vezes, dificuldades físicas, Senhor. Oh, Deus, alcança, Pai, alcança, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a levar a Tua palavra para essas pessoas que estão precisando tanto de Ti, Senhor. Não deixa, Senhor, que venhamos nos omitir. Não deixa que o mundo venha nos oprimir, Senhor. Que nós venhamos levar o Teu Evangelho, Pai, assim como o Senhor nos pediu.
Não deixa que o mundo influencie nossas crianças, Senhor. Não deixa que esse mundo mal venha atrapalhar, Senhor, nossa caminhada e o levar nossas crianças para Ti, Senhor, cada vez mais perto de Ti. Guarda nossos corações e mentes, Senhor, onde quer que estivermos, Pai, seja na escola, seja no trabalho, Senhor, seja na rua, que, Senhor, o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, em todas as atitudes que tivermos, Pai, com o nosso próximo, para que as pessoas vejam a Ti e não a nós, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos trago até aqui e nos sustentado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que oramos. Amém. Pai, obrigado por mais um dia de vida que nos deu, Senhor. Só esse já é um grande motivo de agradecimento, Senhor. Quero agradecer por tudo o que faz por nós, Senhor. Embora nós não sejamos merecedores, Senhor. Pai, quero pedir que me possa abençoar cada pessoa, membro desta igreja que está aqui agora, Senhor. Que possa continuar a abençoar-nos, como nos tem abençoado, Senhor. Pai, quero pedir pelo que tem estado a acontecer no mundo, Senhor, pela guerra, a dor, Senhor. Pai, abençoe todas as famílias, pessoas vítimas da guerra, Senhor. Pai, peço que possa pôr um fim a isso, Senhor. Peço-lhe a sua bênção para cada pessoa que neste momento está a sofrer, Senhor, seja de guerra, seja de doença. E, Pai, obrigado por tudo o que fazes por nós, Senhor. É um grande motivo de agradecimento, pois do Teu sangue derramado, Senhor, lavaste os nossos pecados. E quero agradecer-lhe por isso. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por nossas vidas, Senhor. Nos livra de todo mal, nos perdoa, Senhor. Por favor, limpa nossos corações e eu ficar mais limpinho que a neve, Senhor. Por favor, Jesus, amém. Senhor Deus Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por hoje e que fará amanhã e ainda hoje. Eu espero que perdoe nossos pecados que fizemos hoje, faremos e não faremos amanhã. Perdoa-nos por tudo que nós fizemos de errado. E abençoe todas as pessoas dessa igreja e de todas as pessoas que ainda não teve como conhecer o Senhor. E todos sabem que o Senhor é o único Deus, o Deus que livra-nos de todo mal, que perdoa e faz que a gente se arrependa. Que o Senhor que nós vivamos muito bem e que aprendamos mais sobre esse culto e ficamos muito felizes. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por tudo, obrigada por estarmos aqui todos juntos. Obrigada por estarmos na tua casa. Abençoa todas as pessoas que estão aqui e que estão em casa doentes. Abençoa a Ucrânia, dá paz e amor e ajuda toda a gente. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa semana, por tudo que Tu traz, Senhor. Abençoe essa igreja, Senhor, que você livre todos nós de todo mal, Senhor, e que você toque uma pessoa todos os dias nessa igreja, Senhor. Que você consiga nos usar, Senhor, para as pessoas ver a gente em você, Senhor, e que a gente consiga mostrar para todo mundo, Senhor, a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo que você traz, Senhor, pelo nosso alimento, pelas nossas casas, Senhor, pelo lugar que a gente tem, Senhor, para ficar. Abençoe todo mundo que está passando por dificuldades agora, Senhor. Que você consiga abençoá-las, Senhor. Botar uma pessoa de luz na vida delas, Senhor, para ajudá-las.
Obrigada muito, Senhor, por tudo que Tu traz, mesmo nós não merecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa linda manhã, Senhor. Que cada dia, Senhor, um dia de alegria traga para todo mundo, Senhor. E um dia todo mundo não vai estar pecando mais. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Realmente nós temos muitas coisas, nós temos roupa, nós temos comida, nós temos aparelhos, nós temos várias coisas, mas nós sabemos que não vem de nós. Nós sabemos que vem de Deus e tudo vem dele. Quem há semelhante a ele? Quem pode ser comparado a ele? Deus fez tudo. Tudo é dele. Este também vai ser o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu queria chamar quem está designado para este momento. Podem sentar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui na sua casa, reunidos para te louvar, te adorar, engrandecer o seu nome, ó Pai.
E nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sustentado o seu povo, ó Deus. O Senhor tem provido, ó Pai, aquilo que nós necessitamos, tem guardado as nossas vidas. E nós te louvamos, Senhor, por cada vida que hoje aqui se dispôs, ó Pai, a contribuir financeiramente com a sua casa e com a tua obra, ó Pai, com essa igreja. E eu peço, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida de cada um e que nós possamos contribuir não só financeiramente, ó Pai, mas também nos dispondo, ó Deus, para fazer a sua obra, para pregar o teu evangelho, ó Deus, para ir aonde as pessoas necessitam, Pai, de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida, ouvir falar de Jesus, ó Pai, e que o Senhor nos use, ó Deus, para trazer alívio, ó Pai, àqueles que têm sido afligidos. Que o Senhor cuide também, ó Pai, daqueles que estão enfermos, que estão em casa, ó Pai. Que o Senhor restaure as suas saúdes, guarda, ó Pai, as suas vidas. E que o Senhor continue sendo conosco, ó Pai, neste momento de culto. Que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Enquanto nos preparamos para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós, vamos exaltar o nome de Deus e dizer: digno é o Cordeiro que foi morto por nós. Que nós possamos refletir nisto e que isto se possa refletir nas nossas vidas também. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Vamos nos pôr de pé, vamos louvar o Senhor. Santo
pastor. Podem sentar. Glória ao Senhor, não é? Glória a este Salvador que fez uma grande obra por nós. Não podemos ficar impávidos sem sermos maravilhosamente tocados por a profundidade das palavras que falam a respeito do nosso Deus. Vamos ainda orar, vamos pedir a bênção de Deus para os nossos mais novos que vão estar lá em baixo. Queremos também interceder por alguns irmãos que precisam das nossas orações. Não sei se os irmãos notaram, mas temos aqui falta de algumas famílias. Há outra vez um surto muito grande de Covid por aí e nós estamos a experimentar isso também na nossa comunidade. Vamos orar por aqueles que estão neste momento impedidos de vir porque foram contagiados. Queremos também hoje orar, pedir ao Marcelo da Rayane, neste caso. Temos vários. Pode chegar cá à frente. O Marcelo vai estar durante uma semana fora, não é? E ele vai deixar a família aqui porque tem que responder a um exame que ele vai ter que fazer lá no Brasil. E ele certamente vai apreciar as nossas orações ao longo da semana e também as orações para a família que fica. Vamos nesta hora também orar por ele. Também é bom que o Henrique pede as orações para a Juliana e para a Letícia. Ambas estão acusaram Covid, positivo para o Covid. Temos também a família do Eliette e da Silvina. Então temos várias pessoas que estão neste momento, irmãos nossos. Também sabemos que a Paula foi operada ontem, a coisa correu bem. Vamos orar pela sua restauração, está bem? Pai nosso, nós somos-te gratos, Senhor, pela vida que Tu nos ofereces. Somos-te gratos pela maneira como Cristo fez a sua obra por nós e como ela tem afetado a nossa vida, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de pensar. Por isso, graças te damos por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. E hoje, Senhor, enquanto estamos juntos, congregados, nós pedimos que todo o desejo dos nossos corações, Senhor, possa ser conduzido até ao Teu trono, pedindo e intercedendo pela vida do Marcelo, Senhor. Que Tu o abençoes nesta viagem que ele vai fazer, o ajudes também na resposta que ele vai ter que dar, Senhor, perante os homens, Deus, e que ele possa regressar de novo ao seio da sua família e ao nosso meio, trazendo bênçãos, Senhor, com ele. Nós oramos também pela Rayane, pelo Davi e pela Sara, que ficam, que eles tenham uma semana abençoada, que o Senhor lhes conceda também a graça para os seus corações. Ajuda a Paula a recuperar, Senhor. Ajuda a família de Eliette. Ajuda também a família do Henrique, Senhor. Estas vidas que precisam de restaurar a sua saúde, nós te pedimos, Pai. E, Pai, concede a cada um de nós a graça para os nossos corações, Senhor. Abençoa as nossas crianças também, Pai. Como é tão bom perceber que o culto tem a sua presença, tem também a sua dinâmica, eles estão presentes connosco, adorando ao Senhor em conjunto, como um rebanho que tem ovelhas e tem também cordeiros. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos esta igreja que nós encontramos também em Atos dos Apóstolos, que nós queremos, Senhor, ver entre nós as características destas igrejas, Senhor. Pai, que Tu os abençoes também durante o tempo que eles vão estar lá embaixo, ao escutar a Tua palavra numa linguagem mais própria para eles. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que vão estar com eles esta manhã. Pai, abre os nossos corações para a Tua palavra, Senhor. Não só para nós a escutarmos, mas para nós a praticarmos. E que nós sejamos uma igreja que faz diferença no lugar onde estamos. Obrigado pelo regresso de alguns irmãos que também estavam doentes, por causa da nossa irmã Terezinha, Senhor. Obrigado por trazeres até nós de novo. Fica connosco, Pai. Nós pedimos que nos uses também para que o Evangelho possa chegar através de nós a estas localidades onde nós queremos que em breve nós possamos estar a pregar a Tua palavra àqueles que lá estão, Senhor. Fica connosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe também. Okay. Então, os mais novos podem descer, aqueles que têm que descer. Nós vamos voltar a um texto que os irmãos já sabem, não é? Acho que é hoje que eu vou terminar.
Eu acho que vocês vão ver estes slides, viram estes slides tantas vezes que não vão sair da vossa mente. O que nós temos estado a procurar dizer, meus irmãos, é que de facto, obrigado, missões está ao virar da esquina. Missões está onde nós estamos. Partindo de Atos 1:8, nós queremos ter este entendimento. De facto, o Senhor nos diz que missões faz do centro para a periferia. Missões não se faz ao longe, faz onde nós estamos, faz perto de nós. Por isso é interessante nós acabarmos este tópico por agora e pedir ao Senhor que use a sua palavra para nos mostrar o que é que eu posso fazer mais do que aquilo que tenho feito enquanto testemunha de Jesus. Eu sei que no último domingo os crentes que estavam presentes, nós caracterizamos a nossa Jerusalém e procuramos de alguma forma explicar aquilo que o comando não quer explicar. Breno, podes chegar aí e talvez pedir que troquem a pilha, se faz favor, provavelmente será isso, não é? Os irmãos lembram-se que a semana passada eu distribuí cerca de 80 pequenos papéis, eu não, mas quem colaborou, e deles vieram mais de 40, portanto mais de metade, recebemos a resposta de mais de metade, e talvez os irmãos estejam curiosos para tentar perceber qual é a vitalidade da nossa própria igreja. Então, não é o que eu disse, mas aquilo que os irmãos escreveram nos documentos, aqueles papéis, eu tive o cuidado de pegar cada um deles e procurar de alguma forma trazer para vocês hoje qual é o grau de vitalidade da nossa própria igreja. Obrigado. Naquilo que se chama, nestas características que fazem parte da igreja lá em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, de facto, trouxe para nós 7 características espirituais que estão em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo e no segundo, e a ideia é como é que nós nos vemos enquanto congregação, como é que nós nos vemos dentro destas características. E talvez os irmãos estejam curiosos por perceber o que é que nós pensamos acerca de nós mesmos. Então, estas características que aqui estão é o padrão de avaliação da igreja que nós devemos ser, comparada com a igreja lá em Jerusalém. Então, aqui nós temos o resultado dos vossos comentários. Talvez os irmãos não consigam ver muito bem, mas há alguns números que estão rodeados assim, um círculo vermelho. Conseguem ver? Essa é de facto as características que se distinguem naquilo que é o nosso entendimento enquanto igreja, a vitalidade da nossa própria igreja, está bem? E vamos falar um pouco mais sobre isto. Há de facto uma característica de vitalidade alta e uma característica de vitalidade baixa. Curiosamente, não é? Isto é, nós entendemos que dentro destas 7 características há uma em que nós realmente temos uma vitalidade alta e há outra em que nós temos uma vitalidade baixa. Todas as outras 5 são de vitalidade média. Curiosamente, vamos ver isto mais em pormenor. Agora, o que é que acontece? De facto, os irmãos vejam que há aqui uma nota muito rápida a respeito das chamadas boas obras, a penúltima que está cá em baixo. Curiosamente, alguns de vocês, quando responderam a este inquérito, nós vemos que há pessoas pessoas dentro da igreja que acham que no campo das boas obras nós temos uma vitalidade muito baixa e há outros que têm uma muito alta, mas o que deu foi a média. Portanto, do ponto de vista daquilo que se chama as boas obras, meus irmãos, é interessante dizer que as boas obras não são o que os outros fazem. As boas obras é o que nós fazemos individualmente e o fazemos em conjunto. Às vezes achamos que as boas obras é aquilo que os outros estão a fazer. Não, é aquilo que nós fazemos em conjunto. O próximo gráfico mostra uma coisa interessante, meus irmãos. É a nossa vitalidade vista ao lado uma das outras. Isto é, se os irmãos olharem da esquerda para a direita, os irmãos vão encontrar o vermelho que significa alto. Depois tem um verde muito sépio, muito fraquinho, que é o média, e depois o verde mesmo é a vitalidade baixa. Quando os irmãos olham para este quadro aqui, nós podemos chegar à conclusão que nós somos de facto uma igreja com uma característica alta no que diz respeito à doutrina. Isto é, a igreja acha que do ponto de vista doutrinário a nossa igreja tem uma vitalidade alta, tem a ver com o ensino, não é?
Se os irmãos perceberem que há uma vitalidade baixa, que é a característica da oração, curiosamente os irmãos acabaram por concordar comigo no sermão do domingo passado, até porque alguns acharam que o pastor foi muito duro, não é habitual o pastor falar assim, etc. E o pastor falou assim, fiquem tranquilos, eu estou de pé, não tenho problema nenhum, não é? Então, o que significa que os irmãos acabaram por concordar que, efetivamente, no campo da vitalidade, a nossa igreja, no que diz respeito à oração, esta característica, temos de facto uma característica baixa, de vitalidade baixa. Não é? As outras 5 características são de vitalidade média, curiosamente, onde se destaca a santidade, a comunhão, a adoração e, por fim, a proclamação. Falarei um pouco mais sobre isto. Resumindo, a adoração, de facto, precisa de ser apenas um pouquinho melhorada, de acordo com a nossa perspectiva, para passar a vitalidade alta, porque ela está média alta, está muito perto de ser uma média alta. Não é? E a conclusão deste gráfico, meus irmãos, é que realmente nós somos uma igreja parecida com a igreja de Jerusalém, que temos estado a estudar, mas nós precisamos trabalhar 2 características. A característica da oração e da proclamação, segundo este próprio esquema. Agora, há uma coisa muito importante que nós devemos considerar, meus irmãos. Se olharem para o quadro seguinte, o slide seguinte, não é? Hoje não está a querer colaborar comigo. Os irmãos reparem que este gráfico mostra o quê? Mostra que nós temos à esquerda uma vitalidade alta, todas as outras características são de vitalidade média, e temos ali ao meio este pilar verde, que significa a vitalidade em que nós somos fracos. E essa vitalidade é efetivamente a oração. Agora deixem-me pegar aqui para dizer uma coisa, meus irmãos. A vitalidade de uma igreja local é a vitalidade dos seus próprios membros. Esta é uma verdade que nós temos que assumir, cada um de nós tem que assumir esta verdade. Quando estamos a falar de todo este resultado, daquilo que nós próprios entendemos ser a nossa igreja, face à igreja lá em Jerusalém, há uma coisa que nós temos que perceber, que esta vitalidade da igreja onde nós estamos, ela não é uma vitalidade acrescentada dos outros, sem que seja uma vitalidade acrescentada por nós. Isto é, cada um de nós é responsável por melhorar aquilo que é a característica da nossa igreja face à igreja lá em Jerusalém. Essa vitalidade depende de cada um de nós. Depende do exercício daquilo que nós somos enquanto igreja. Depende efetivamente daquilo que é a nossa participação na própria comunidade onde nós estamos. A vitalidade depende de cada um de nós. Ela resume-se àquilo que eu sou individualmente, acrescentando o que eu sou àquilo que os outros são. Portanto, não podemos ficar à espera de ver uma igreja muito dinâmica, com uma vitalidade muito alta em todas estas características que vêm da igreja lá em Jerusalém, se nós próprios não nos colocarmos numa situação de participação, de nós mesmos colocarmos também o peso daquilo que nós somos na igreja onde nós próprios estamos. E é curioso, meus irmãos, que quando falamos desta vitalidade baixa que é a oração, eu queria ainda pegar em 2 ou 3 coisas para falar sobre isto. Os irmãos sabem que a ligação que existe, não é? Sempre que há uma ampla ligação entre os movimentos de oração que se fazem nas igrejas, sobretudo a plantação de igrejas, por exemplo, começar novas igrejas, não é? Sempre que a oração está presente, há avivamento histórico. Sempre que a oração está presente, há avanços missionários. Então quer dizer que, a propósito da característica da oração, que aliás gostaria de dizer-vos que na passada quarta-feira, o indicador da oração disparou lá para cima. Sabem porquê? Porque nós tivemos 32 crentes na reunião de oração da passada quarta-feira lá na Boa Vista. Não é? Então, se quiséssemos pegar nesta estatística, ela levava-nos logo lá para cima. Isso quer dizer, meus irmãos, que não só agradecer àqueles irmãos que responderam a este desafio, mas que ele continue, que não tenha sido apenas um momento da nossa história, não é? Nós precisamos de estar juntos para orar. Nós contamos com as famílias para orar. E deixem-me dizer uma coisa, eu não vou esconder-vos aquilo que é um alvo pessoal que eu tenho,
que eu gostava de passar para os irmãos e vou dar-vos a conhecer. Eu gostaria de ter 100 crentes a orar durante a semana. 100 crentes da nossa comunidade que possam orar todas as semanas de forma fiel. Grupos familiares, reuniões de oração, às terças-feiras as senhoras, também uma reunião quinzenal que nós estamos a preparar. Os homens vão também ter uma reunião de oração às segundas-feiras à noite, se Deus permitir. Sabem, eu acho que gostaria que o vosso desafio fosse o meu desafio. Tenho estado a pedir a Deus, Deus dá-nos 100 pessoas por semana, 100 crentes da nossa igreja a orarem. Não importa se vão à reunião de oração lá na Boa Vista, se forem é bom, não importa, orem em vossas casas, mas orem de uma forma formal. Eu não estou a dizer aquela oração que a gente faz à hora da refeição. Eu estou a falar formalmente, vamos juntar a família, vamos talvez convidar mais alguém para orar connosco. Nós precisamos de 100 pessoas que todas as semanas estejam a orar na nossa própria comunidade. Este é o desafio que eu estou a fazer aos irmãos, não é? Então vamos pedir a Deus que dentro de reuniões de igrejas, famílias em casas, nós vamos procurar ter 100 crentes a orar todas as semanas. Eu acredito que isto é um desafio que nos vem da igreja lá em Jerusalém. Uma igreja que deve ser imitada, que esta característica da oração é uma característica que nós precisamos desenvolver. Nós, enquanto igreja, precisamos disso. Porque se queremos que Deus faça coisas na comunidade onde nós estamos, nós precisamos nos entregar àquilo que é mais básico, mas ao mesmo tempo àquilo que é mais poderoso. Tu podes convidar uma outra pessoa para fazer um grupo de oração contigo, tu podes convidar alguém, mas por favor, vamos formalmente juntar-nos para orarmos em conjunto. Nós precisamos. Meus irmãos, o mundo não está bem. E nós às vezes estamos à distância e achamos que isto não tem nada a ver connosco, que quem está a sofrer é quem está perto. Meus irmãos, preparem-se, porque as dificuldades vão chegar. Nós precisamos de estar juntos, falando com o Pai em conjunto. A nossa igreja precisa de ter tempo de comunhão com Deus e uns com os outros. Nós precisamos trazer a realidade do céu para a terra, porque a terra está podre. Nós vamos ter momentos em que precisamos de clamar ao Senhor. E é bom que nós comecemos já. É bom que não deixemos que o fogo chegue perto de nós para pedir que Deus apague a chama. É bom que nós percebamos que as dificuldades vão chegar e nós podemos antecipadamente investir as nossas orações para que o Senhor seja misericordioso para connosco. Nós, não é só pelas dificuldades que o mundo está a atravessar. Sempre a oração é o elemento básico, mas mais poderoso para que a vida cristã de cada um de nós se mantenha e a comunidade em si esteja junta. Então, eu espero que este desafio seja realmente correspondido. Eu acho que todos nós concordamos com aquilo que nos diz o grande missiólogo e missionário chamado Patrick Johnston. Ele disse estas palavras. Ele escreveu um livro chamado Intercessão Mundial. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. E esta é, de facto, uma realidade que nós precisamos de assumir. Também é verdade que o muito conhecido George Muller, um grande servo de Deus que ficou na história, um grande missionário, ele disse: um crente pode fazer mais em 4 horas depois de gastar 1 a orar que 5 horas a trabalhar, ou 5 horas sem orar. Meus irmãos, as orações que nós fazemos, seja num contexto particular, seja num contexto de grupo, elas são o maior investimento que nós podemos fazer no que diz respeito àquilo que nós esperamos que Deus faça na nossa própria vida e na vida da comunidade. O maior investimento é aquele que se faz através da oração.
Eu desafio os pais a orarem fielmente pelos seus filhos. O melhor investimento que tu podes fazer pelos teus próprios filhos não é dar-lhes uma grande educação, não é levá-los ao ginásio, pô-los a praticar um desporto, ensinar-lhes um instrumento. O maior investimento que tu podes fazer é que tu te curvares diante do Pai pedindo a sua graça para os teus filhos. O melhor investimento que tu podes fazer pelas pessoas na tua própria vida é tu orares por elas. A oração tem muito mais poder do que aquilo que tu já experimentaste até hoje, tu e eu. Por isso, a oração não é para uns zelosos que andam aí. A oração não é para umas pessoas beatas. A oração não é para aquelas pessoas que efetivamente acham que de vez em quando nós temos que falar com Deus. A oração é o poder do povo de Deus. É o poder da tua própria vida. É o poder da minha vida. Então, orar não significa alguma coisinha que nós fazemos quando nos resta tempo. A oração deve ser prioritária na vida de cada um de nós. E tu não precisas ser formal de falar com Deus. Não sei se vos disse, mas vou repetir, se vos disse. Sabem que grandes momentos passei eu, na minha própria vida, nas muitas horas que viajava. Eu falo com Deus quando conduzo. Fui agraciado muitas vezes por ter anjos a conduzir o meu carro. Falo-vos com toda a sinceridade. Eu acho que não há tempos mortos na nossa relação com Deus. A oração é algo que nós podemos praticar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Pode ser que chegue o dia em que vos vão impedir de vir ao lugar de adoração. Pode ser que chegue o dia em que vocês não vão poder carregar uma Bíblia debaixo do vosso braço. Mas nunca chegará o dia em que vos impedem de falar com o Pai Celestial. Nunca vai chegar o dia em que tu és impedido de falar com Deus. Podes ser impedido de te juntar com outros para orar, mas nunca a tua voz pode ser calada na tua relação com Deus. A oração tem muito mais poder do que aquilo que nós pensamos. Ela é um ingrediente fundamental para ajudar-nos a sermos a igreja que devemos ser. Então, meus irmãos, não estamos a falar de uma coisa só menos importante. Estamos a falar de algo fácil, mas que nós desprezamos. Às vezes, na vida cristã, aquilo que é mais fácil é o que nós deixamos de fora. E orar é fácil, mas carece de disciplina e sacrifício. Mas, por favor, aprenda a falar com Deus em qualquer contexto. Aprenda a falar com Deus quando estás também a trabalhar. Lembro-me que tive bons momentos de conversa com Deus. Quando tinha o intervalo entre os estudos, eu usava as minhas férias para trabalhar e ganhar dinheiro para o ano letivo seguinte. E sabem, cheguei a trabalhar numa fábrica por turnos. Não é fácil trabalhar por turnos. Ainda por cima, um jovem que não estava habituado, tinha as noitinhas assim bem certinhas, não é? Trabalhar por turnos é complicado. E sabem, lembro-me que tive momentos de comunhão com Deus enquanto esperava que uma máquina abrisse para mandar cá para fora aquelas capas, os invólucros das cassetes. Quem é que se lembra das cassetes ainda? Lembram-se? Então, se calhar chegaram à vossa casa algumas dessas cassetes que passaram pela minha mão. Eu passava 3 meses à frente de uma máquina em que aquilo abria e fechava o molde e aquela capa cristalina das cassetes, lembram-se? E aquela parte de dentro, muitas passaram pela minha própria mão. Eu tive tempos pela madrugada de conversa com Deus que foram fantásticos. Estava a trabalhar. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa também, onde transformava o papel higiênico. Se calhar alguns chegaram à vossa casa e passaram pela minha mão. Não é? Esses rolos de cozinha, a mesma coisa. Fui para uma fábrica de transformação, queria aumentar a produção e então fechavam às 6, eles queriam mais um ciclo de produção das 6 até à meia-noite. E, curiosamente, eu naquele tempo estava no intervalo, porque tinha ido para o serviço militar, estava no intervalo em retomar os estudos. E eu pensei, que ótima forma de poder ganhar mais dinheiro, não é? Então, lá foi. Aquele tempo era fantástico. Meus irmãos, não pensem que falar com Deus é preciso vir à igreja.
Não pensem que ter comunhão com o Pai Celestial precisa de formalidade. Não, não precisa. O nosso Deus deixou cair toda a formalidade quando Cristo morreu na cruz por nós. O véu do templo rasgou-se. Não existe mais limitação. Não é preciso ir a um lugar e oferecer sacrifícios. É preciso intimidade com Ele. É preciso buscar a sua face. É preciso aceitar a sua obra e deixar que ela transforme aquilo que nós somos. De facto, a oração precisa de chegar à nossa vida com intensidade para que ela se torne um ingrediente também que influencia aquilo que é a forma de estar da própria comunidade. Então, oração. A outra característica de vitalidade média que precisa ser trabalhada é a proclamação, é a partilha acerca de quem Cristo é. A sua pessoa, a sua obra, o que Ele fez. A proclamação deve ser feita individualmente, como discípulo de Cristo que nós somos, e também coletivamente, enquanto corpo de Cristo que nós somos. A proclamação tem a ver com cada um de nós individualmente, assim como a oração, como também coletivamente. A proclamação significa fazer soar aquilo que é o anúncio do Evangelho aos outros. Pensa por um tempo, como é que tu conheceste Cristo? Quem fez com que a mensagem do Evangelho chegasse à tua vida? Quem foi a pessoa que Deus utilizou para te dar a conhecer os valores da palavra de Deus? Essa pessoa foi um instrumento de Deus para proclamar, isto é, para fazer com que a mensagem fosse ouvida por ti, fosse acolhida por ti. Pensa bem, já uma vez te sentiste responsável em fazer o mesmo que alguém fez contigo? Nós vivemos a glória da vida cristã, estamos aqui sentados numa comunidade, felizes, contentes, graças a Deus, espero que sim, não é? Se não estiver contente, identifique qual é a razão porque não está. Enfim, viva a alegria de estar numa comunidade. Mas saiba uma coisa, Deus utilizou alguém para que tu e eu tivéssemos a oportunidade de chegar a conhecer a obra de Cristo. Tens-te sentido responsável, pelo menos, para reproduzir isso na vida de outra pessoa? Proclamação significa isso. Significa anunciar a obra do Senhor, a obra que Ele fez, a outros. E sabem, quando os discípulos de Cristo agem como testemunhas de Cristo e a mensagem que anunciam é a mensagem de Cristo, então nós estamos a proclamar. Falámos sobre isto há um tempo atrás e eu não quero insistir. Mas, meus irmãos, proclamar significa falar de Cristo, não é falar da comunidade que nós somos. Ai, que bom, nós estamos numa comunidade que tem uns jardins à volta, que bonito. Nem sei se os irmãos já percebem que para isto está bonito, há outros irmãos que estão a fazer um esforço para que sim, não é? Ai, que bom, até temos piscina e tudo. Eu não sei se vos contei essa história que aqui, quando o funcionário lá da Leroy Merlin chegou aqui para deixar aqueles painéis que nós queríamos pôr à volta da propriedade, não é? Ele ficou ali à entrada e ele disse, é aqui a Igreja Batista? E eu disse, é aqui. Ele ficou assim, a franzir a sua testa, e uma igreja, isto aqui não é nenhuma igreja. Depois olhou ali e disse assim, e até tem piscina e tudo, não é? E eu disse, sim, olha, estás convidado para vir, se quiseres, não é? Então, reparem, é interessante, meus irmãos, não é isso que nos deve motivar a estar presentes numa comunidade destas. Nós devemos, de facto, ser pessoas que estão prontas, não para anunciar a igreja onde nós estamos, mas para anunciar Cristo e a sua mensagem. Vós sereis as minhas testemunhas, diz o Senhor. Não está a falar, vós sois as testemunhas daqui que se aconteceu em Jerusalém. Ele não disse isto, ele disse, vós sois as minhas testemunhas, as minhas, eu sou aquilo que eu vos ensinei, que eu vos passei, nós temos que passar a outros. A proclamação, meus irmãos, é algo que faz todo o sentido. Nós falamos das coisas boas que acontecem connosco, não é?
Se calhar já hoje vocês contaram alguma coisa boa que aconteceu convosco, não é? Nós falamos do clube que ganhou, nós falamos disto, falamos daquilo que nós sentimos que é bom para nós e nos esquecemos que a proclamação é falar aos outros a coisa boa que Cristo trouxe para a nossa própria vida. Que não é nada tão pouco assim. É a única pessoa que transformou a realidade eterna da minha própria vida. E ele precisa ser anunciado. Proclamação é isto. E isto é algo que está em falta, meus irmãos, na nossa própria comunidade. É interessante que, com isso, nós temos que ter duas formas de proclamarmos. Primeira coisa, nós temos que falar com intencionalidade. Meus irmãos, se não houver intencionalidade na proclamação, nós nunca falamos de Cristo. A intencionalidade reveste as características das igrejas que aparecem no Novo Testamento. Às vezes nós ficamos um pouco à espera que as oportunidades venham. Mas sabem, de facto a intencionalidade é a vontade missiológica. Eu assumo como uma pessoa que tem uma missão, que tem um propósito. E eu sou intencional nisso. Certo? Eu sou intencional. Sabe que não existe proclamação sem uma intenção clara e objetiva da partilha daquilo que nos enche a alma. Curiosamente, eu estive a ler umas coisas e sabe que 75% das igrejas que foram abertas, portanto criadas, em lugares onde não haviam igrejas, nasceram como resultado de ações intencionais. Não aconteceu assim. A vida cristã é uma vida carregada de intenções, de intencionalidade. Nós não podemos ficar à espera que o Espírito Santo faça aquilo que lhe apetece se eu próprio não estou disposto a ser instrumento dele. Tem que haver intenção. Cristo respeita, o Espírito respeita a nossa intenção. Senhor, eu quero que o teu reino cresça. Eu quero que a tua obra se expanda. Eu quero que a tua igreja vá para os outros limites. Tem que haver intencionalidade. Se não houver intencionalidade, efetivamente, a obra do Senhor não cresce. Sem intenção não há missão. Se tu não tiveres vontade de almoçar hoje, tu não almoças. A não ser que te tragam a comidinha à boca. Sem intenção não há missão. Por isso a missão acontece quando nós temos intencionalidade. Nós olhamos para as Escrituras e, meus irmãos, nós vemos que isso está carregado de intencionalidade. Aquilo que nos é ensinado está tudo lá. Sabem até, não existe nenhuma tecnologia missionária que substitua o poder da comunicação pessoal do Evangelho. Nós hoje estamos todos a olhar para a tecnologia, à espera que a tecnologia faça aquilo que nós devemos fazer. Ninguém vai estar a fazer aquilo que nós devemos fazer enquanto discípulos de Cristo. Senão Deus já tinha enviado os anjos, que eles eram melhores do que nós, com muito mais poder e tudo. Nós temos que ser instrumentos intencionais. Eu quero, não só desejo, mas eu quero que as pessoas da minha família conheçam o Jesus que eu conheço. Eu quero que os amigos do meu trabalho conheçam o Jesus que eu conheço. Ele fez-me bem a mim e fará bem aos outros. As pessoas que vivem no mesmo prédio que eu quero que elas conheçam Cristo pessoalmente. Tem que haver intencionalidade. É a intencionalidade que nos coloca no caminho do outro. É a intencionalidade que faz com que nós possamos criar estratégias para chegar a conseguir transmitir aos outros aquilo que, na verdade, o Senhor quer. Sabem, o ministério do Senhor Jesus está carregado de intencionalidade. Por exemplo, vou lembrar Ele disse estas palavras a Zaqueu: hoje convém-me ficar em tua casa. Já tinha reparado nisso? Hoje convém-me ficar em tua casa. O ministério do Senhor Jesus está carregado de intencionalidade. Ele veio para buscar o que estava perdido, diz o texto. Sabem que um dia ele afirmou aos seus discípulos
que ficaram assim estranhados quando ele, em vez de fazer aquilo que era o percurso que todo o judeu fazia, ele atravessou a Samaria. E ele disse aos seus discípulos: convém-me passar por Samaria. Já tinha percebido isto? E quem é que estava lá em Samaria? A mulher samaritana. Uma mulher desprezada a quem Jesus queria que se encontrasse com o Salvador e o Mestre que ela realmente desejava. Não havendo intencionalidade, os anos vão passando por nós e nada acontece connosco. Os outros é que fazem a obra e ela passa por nós. Sem intencionalidade, nós não nos tornamos participantes do reino de Deus e do seu crescimento. Nós temos que imprimir uma estratégia na vida cristã. Nós temos que imprimir uma dinâmica para a nossa própria vida enquanto discípulos de Cristo. Nós temos que saber como é que Deus nos quer usar. Não é só cantando na comunidade, lendo o texto, ensinando, etc. Não, é na vida de cada um de nós diariamente. É sermos discípulos a tempo inteiro. É sabermos que a nossa vida é uma vida que pertence ao Mestre, é uma vida dele. Que estratégia tens tu? Que intencionalidade tens tu em falar de Cristo aos teus amigos lá na escola? Ou aqueles que contigo praticam o desporto, ou aqueles que contigo treinam a música, etc, etc. Que estratégia tu tens? Intencionalidade é aquilo que nós precisamos para sermos proclamadores das boas novas do reino. Se ela serviu para ti, tem que servir para os outros. Não é justo nós nos ficarmos calados. Não é justo nós recebermos uma herança eterna e nem sequer estarmos dispostos a que os outros intencionalmente conheçam a boa nova também. Segunda coisa, meus irmãos, é a oportunidade. Sabe uma coisa? Aquilo que nós lemos em Atos dos Apóstolos e nas cartas, nos livros do Novo Testamento, está carregado de oportunidades que Deus abre e nós aproveitamos. Aproveitar as oportunidades é uma característica daqueles que se preocupam com a característica da proclamação. Às vezes nós não aproveitamos as oportunidades. Sabe, o apóstolo Paulo era um grande aproveitador das oportunidades. É por isso que ele, mesmo estando em dificuldades, não fica lá a chorar: oh Senhor, o que é que aconteceu? Eu afinal pensava que era para ali. E nós passamos a vida cristã a chorar por falta de oportunidades, porque nós não aproveitamos aquelas que Deus traz para a nossa própria vida. Passamos a maior tempo a lamentar-nos. Aliás, eu acho que a maior parte dos cristãos devia de viver na Avenida das Lamentações. Porque na verdade é lá que nós estamos a maior parte do tempo. De facto, o que é que se passa connosco? Que tipo de cristão somos nós? Que dizemos que queremos na vida eterna, mas parece que ela ainda não começou. Parece que ela não é evidente. De facto, nós temos que perceber que temos um Deus por trás, um Deus que dá poder ao que nós somos e àquilo que nós fazemos. Ele coloca diante de nós oportunidades que nós não sabemos aproveitar. Quando falamos de oportunidades, não estamos a dizer tanto criá-las. Às vezes é preciso criar as oportunidades, mas é quando nós nos tornamos bons gestores das oportunidades. Deus abre portas e nós não sabemos entrar por elas. E depois ficamos a lamentar-nos porque parece que nada acontece. Nada vai acontecer à tua volta se não acontecer em ti. Nada acontece com os outros que não passe por nós. Nós temos que ser capazes de aproveitar essas oportunidades. Há estatísticas que mostram que a obra de Deus cresce quando as oportunidades são bem aproveitadas. E por isso existe intencionalidade e também nós precisamos de criar oportunidades. O Espírito Santo é o Deus criador das oportunidades, mas é preciso que nós nos tornemos responsáveis em saber aproveitá-las. Sabem, quando Jesus falou da parábola dos talentos, que nós gostamos muito, ele falou de oportunidades também. O que ele condenou não foi tanto aquele servo que escondeu o talento, foi a falta de oportunidade que aquele servo realmente teve quando ele não multiplicou o talento.
Nós estamos carregados de talentos, estamos carregados de potencial que Deus nos traz. E sabem uma coisa? Nós não usamos o potencial que Deus nos deu, não aproveitamos as oportunidades. Todos nós estamos repletos de poder que Deus nos dá para a nossa vida. Lembra-se o que Ele disse lá? E descerá sobre vós o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu não sou testemunha que não tenha poder por trás. Todos nós o temos. Por isso faz sentido aproveitarmos esse poder que veio até nós, sendo bons gestores das oportunidades. Voltando ao conceito da nossa Jerusalém, meus irmãos, e rapidamente, talvez podemos perguntar, como é que nós podemos fazer Cristo presente no lugar onde estamos, na nossa própria Jerusalém? Que formas nós podemos, o que é que podemos fazer para tornar Cristo relevante na nossa Jerusalém? E meus irmãos, outra vez não vou insistir com isto. A Jerusalém começa dentro de ti. A Jerusalém és tu mesmo. A Jerusalém somos nós em primeiro plano. E a grande pergunta é, como é que podemos fazer Cristo presente? Em primeiro lugar, meus irmãos, num círculo mais restrito, nós precisamos de fazer Cristo presente no lar, na família e nas amizades. Este é o primeiro ciclo da nossa Jerusalém. Eu gostava que nós nos apercebêssemos que a família está a ser fortemente atacada e isto não é de agora. E nós queixamos-nos, mas não agimos. O que é que tu estás a fazer dentro do teu próprio lar para fortificares a tua Jerusalém? O que é que estás a fazer junto com a tua família para tornar a tua Jerusalém mais relevante? Ah, pastor, não, ninguém tem tempo hoje. Pois não, é verdade, ninguém tem tempo. Daqui a uns anos vamos estar a dizer a mesma coisa. Porque o tempo é uma coisa que se administra, mas administra-se bem, porque como tudo o resto, o que não se administra bem, perde-se. E o tempo perde-se com muita facilidade. Sabem porquê? É mais fácil perder tempo que dinheiro. Sabem porquê? Porque o dinheiro custa a ganhar e o tempo é oferta. Ela se renova todos os dias. Deus dá-nos 24 horas todos os dias e nós achamos que isso não tem preço nenhum. Se eu perder hoje, amanhã tenho mais 24 horas, de maneira que não há problema nenhum. Falso princípio. Porque até o Senhor Jesus disse que nós iríamos dar contas, não é? Também pelo tempo. Mas como é que estamos a gerir? Às vezes famílias que era tão bonito que pudessem fortificar-se uns aos outros espiritualmente, que se pudessem animar, famílias que se pudessem encorajar uns aos outros. Ah, pastor, cada um de nós chega a casa em tempos muito variados. Sim, tudo bem, mas dormem, não dormem? Pelo menos a casa serve para alguma coisa, não é? Não é? Dormem lá, comem lá, não é? Pois é. Como é que nós estamos? Como é que Cristo está presente no lar, na nossa família e nas nossas amizades? Esse é o primeiro lugar onde Cristo precisa ser relevante. O segundo ciclo é a escola e o emprego. Isso faz parte da nossa Jerusalém também. A escola e o emprego são a nossa Jerusalém. E também o templo, aqui, lugar onde nós nos encontramos. Não é? Há pessoas que acham que a Jerusalém, no fundo, toca-se naquilo que é a relação com o templo. Mas antes de chegarmos ao templo, nós precisamos de perceber que a nossa Jerusalém está connosco, vai connosco para onde quer que nós vamos. A grande questão que se coloca é: a testemunha de Cristo que atua no espaço da Jerusalém, o que é que faz? Resumindo, permanece em oração, a sós e em grupo. A nossa Jerusalém pede isto. A nossa Jerusalém pede que nós nos sintamos comissionados e criemos uma estratégia de serviço. A nossa Jerusalém pede que nós ergamos a nossa voz para testemunhar. E a nossa Jerusalém pede que nós possamos agir de forma intencional para ajudar os que estão a sofrer de alguma forma. Irmãos,
hoje mesmo ou amanhã, eu vou colocar este slide lá no grupo de atividades. Se você não está no grupo de atividades, fotografe, por favor. Isto é o que a nossa Jerusalém deve fazer. É o que nós devemos fazer na nossa Jerusalém. Atos 1:8 está a dizer-nos que o poder vem conforme a consciência que nós temos da Jerusalém onde nós estamos e a Jerusalém que nós temos. Sabem, Braga é, até que Deus queira, a nossa Jerusalém. Mas se tu daqui a um tempo fores para outra cidade, a Jerusalém vai contigo. Tu tens uma Jerusalém que carregas enquanto estás nesta terra. E é bom que tu continues a ser a testemunha de Jesus onde quer que vás. Agora, como resultado de tudo isto, que Deus nos ajude. Sabem, eu quero orar e eu até fiz uma coisa que é contrário àquilo que é habitual meu. Eu até escrevi a oração que eu quero dizer hoje ao Senhor. Vocês não se importam que eu a leia? Se quiserem ficar com os olhos fechados, podem ficar. Mas estejam perfeitamente à vontade. Senhor, perdoa-nos, pois às vezes, cheios do nosso orgulho pessoal, pensamos que fazemos muito para o Teu reino. Senhor, perdoa-nos, pois achamos que não pecamos quando deixamos de fazer o que podíamos fazer e não fizemos. Senhor, perdoa-nos porque fomos colocados juntos e agimos como se estivéssemos isolados. Senhor, perdoa-nos porque fomos revestidos de graça, de ter em abundância e privamos os outros nas suas necessidades primárias. Senhor, perdoa-nos porque confiaste em nós quando declaraste que nós éramos Tuas testemunhas e nós não damos importância a esse alto estatuto, preferindo ser reconhecido pelos homens nas nossas conquistas pessoais. Senhor, enche-nos da percepção do Teu Espírito Santo, para entendermos quem somos e porque é que ainda estamos nesta terra. Senhor, que o Teu Espírito nos mostre o apelo do Mestre quando disse que fôssemos um, assim como ao Pai, vocês são um. Espírito Santo, une-nos no propósito do Teu reino. Faz-nos ser um corpo que se respeita a si mesmo, que se ama, que faz com que esvaziemos a nós mesmos para tornar os outros iguais a nós. Faz com que as nossas motivações abundem e sejam intencionalmente genuínas. E nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um. Amém. Que Cristo nos quebre e nos molde à sua imagem para que possamos mostrar mais ao mundo este amor. Que possamos levar ao mundo aquilo que temos ouvido estes últimos domingos, que possamos levar ao mundo aquilo que nos move, que é Cristo. Que o Senhor nos quebre e nos transforme e nos molde para que possamos refletir ao mundo este Cristo em quem nós cremos. Vamos nos levantar, refletir sobre aquilo que ouvimos e cantar. Quero ser mais como Tu, ver a vida como Tu. Vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor. Vamos cantar. Glória em glória te vejo.
nas nossas vidas, refletirmos o amor de Cristo. Amém. Irmãos, é bom estarmos juntos, que possamos cumprimentar-nos com alegria uns aos outros também. Não sei se alguém está connosco pela primeira vez, que nós queremos saudar. Não está? Muito bem. Então, irmãos, apenas dizer que a nossa igreja, próximo domingo, dia 29, aliás, 28, nós teremos aqui o programa do CCJ, não é? Com o Dia da Criança. Não esqueçam de os trazer cá os vossos filhos. Dia 29 nós teremos o último culto deste mês de maio e será o Dia da Família, portanto o culto da família. Se alguém ainda quiser participar, porque nesse dia as famílias são convidadas a participar no culto, falo com o pastor Léo e com a Ana Paula, está bem? E entretanto vou pedir à Márcia que venha cá à frente, que ela queria fazer um anúncio, mas lembrar os irmãos também que reservem o dia 16 de junho, que é feriado, o retiro da igreja. Esta semana vai ficar definido como é que nós vamos organizar isso. Será em Famalicão, está bem? Então daqui vamos até Famalicão, para um lugar muito bonito, e a igreja vai reunir-se lá no dia 16, será o dia todo. E lembrar também os irmãos que no dia 18, nesse mesmo fim de semana, nós teremos então o concerto de oração, que começará às 9 horas da noite e vai até à meia-noite. Vamos fazer intervalos de hora a hora, no intervalo de 15 minutos, hora a hora. Quem quiser ficar às 3 horas pode, quem não quiser espera que acabe aquele período de 1 hora e depois pode regressar a casa, mas o objetivo é esse também. Precisamos muito de orar, com certeza. Lembrando que às terças-feiras, às 8h30 da manhã, as senhoras estão reunidas lá na Boa Vista. Quarta-feira, às 20h30, a igreja está reunida. E agora estamos também a planear começar no segunda-feira do mês de junho, uma reunião de oração, um encontro para homens, está bem? Para homens. Portanto, fiquem sintonizados com isso, está bem? Então vamos ouvir 2 anúncios que temos aqui e depois vamos terminar. Não, é só notar que a reunião de oração às terças-feiras, às 8h30 da manhã, na Boa Vista, não é já só reunião de oração, é meia hora de oração e depois mais meia hora de estudo bíblico. Estamos a estudar o livro de Ruth, isto para quem estiver interessado a também acompanhar esses momentos de estudo bíblico. E para avisar que nossa lojinha social, o Bazar do Bem, está temporariamente desativado. Eu peço que os irmãos não tragam nada para já, tá bem? Nós vamos fazer uma série de mudanças, vamos mudar o local e aí sim, depois vamos estar com a nossa loja social preparada para o verão, tá bom? Obrigado. Essas boas obras têm que parar, não é? Há outras para fazer, não é? Irmãos, sintam-se, que Deus vos deu um tempo abençoado. Se alguém quiser acompanhar-nos hoje, aos jovens também lá a Guimarães, às 18 horas. Então é bem-vindo, está bem? Então que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor possa estar com todos vocês, cumprimentem-se uns aos outros, abençoem-se, que é isso que espera. Pastor Marcos está connosco, com a sua família também. Se não o conhecem, aproveitem para o cumprimentar, está bem? E vamos pedir a Deus que dê um dia abençoado a todos.
Deus vos abençoe.